Graça e muita paz. O tema da nossa meditação hoje é o perigo da religiosidade. O perigo da religiosidade. Nós sabemos que as pessoas falam por aí, não é? Que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões são boas. Mas nós vamos ver hoje, aqui na história que se encontra ali em Lucas, capítulo 11, a partir do verso 37, nós vamos ver aqui um acontecimento em que Jesus Cristo, o Senhor, ele fala, ele adverte religiosos da época dele porque estavam fazendo coisas erradas. E Jesus condena as atitudes desses homens. É interessante que Jesus conviveu com pessoas pecadoras, pessoas que socialmente eram excluídas, sem problema nenhum, apresentando a salvação, apresentando o reino de Deus. Mas no tocante aos religiosos, Jesus agia com firmeza. E nós vamos ver o porquê. Qual é o perigo da religiosidade? Nós encontramos então esta passagem, Lucas 11, 37 a 54. E nós vemos que todo esse acontecimento ocorreu durante um jantar. Ali no verso 37 diz: Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. Então, toda essa conversa aconteceu durante este momento de comer juntos. Quem era o fariseu? Nós vemos três personagens nessa história. O fariseu era o judeu religioso fanático. Era aquele que seguia a Torá, não é? Os ensinamentos dados por Deus através de Moisés, à risca, não é? E aqui nós vamos ver outro personagem que é o intérprete da lei. Era aquele que era instruído na lei de Moisés, tinha todo o conhecimento, ele decorava toda a lei de Moisés, e quem tinha dúvida em alguma coisa, recorria ao intérprete da lei que explicava a lei. Eles viviam uma vida, assim é até os dias de hoje, de estudo da Torá. Eles decoravam todo o ensinamento dado por Deus ali no Antigo Testamento. E o terceiro personagem é o próprio Jesus. Jesus é Deus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. E aqui então a gente vê esse confronto de Jesus com os religiosos. Por mais que qualquer pessoa nesse mundo fale para mim qualquer coisa, para mim Jesus continua sendo o único. Não importa o que as pessoas acreditem. E se Jesus, como ele disse, e é a verdade, então tudo aquilo que é contrário a Jesus se torna em mentira. Nós não podemos aceitar nenhum ensinamento, nenhuma instrução que seja contrária à instrução do Senhor Jesus Cristo. E Jesus olhava para essas pessoas e Jesus tratava com tanta firmeza. A certa altura, Jesus os chamou de raça de víboras. Jesus chamou aqueles homens de hipócritas, de sepulcros caiados. Jesus, ele não agia nesse politicamente correto. E aquilo que ele tinha que falar, ele falava, ele confrontava, não é? Diante de multidões. A verdade tem que ser dita. Então nós vamos ver aqui Jesus condenando as atitudes desses religiosos. A primeira coisa que nós vemos de erro nesses religiosos é uma inversão de valores. A partir do verso 38, quando Jesus chega àquela casa para comer, não é? Verso 38, o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Que coisa! Eles
acrescentaram tantos mandamentos à lei. Na lei de Moisés tem um pouco mais de 600 ordenanças, mandamentos. Mas o religioso tem essa tendência de aumentar as coisas, inventar as coisas. E aí aquilo que ele inventa se torna mais valoroso do que aquilo que verdadeiramente devia ser valorizado. E é assim nos nossos dias. As pessoas inventam tantos rituais, tantas outras coisas que acabam deixando de cumprir ou de valorizar aquilo que é a essência. Então Jesus chegou ali para comer e Jesus sentou-se à mesa no lugar que o deram e não se lavou. Isso para o fariseu foi um escândalo, não é? O Senhor, verso 39, diante desse sentimento desse fariseu, Jesus, o Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Verso 40, insensatos, loucos, Jesus está dizendo para aqueles homens: quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Então, eles estão dando valor àquilo que eles criaram. E Jesus está mostrando para eles, que a aparência não vale nada. Que o que vale é o que está lá no interior. Fazendo, não é? Um entendimento aqui na questão do copo e do prato. Você pode imaginar? Lava todo o copo por fora e por dentro deixa sujo. E Jesus está falando para aqueles homens que eles são assim, na aparência, se vestem bem, etc., mas por dentro estão sujos. Sabe aquela roupa de domingo, de ir para o culto, de ir para a missa? Sabe aquela aparência? E um fica reparando no outro? É a história dos nossos dias. Fica valorizando o exterior. E muitas vezes, quase sempre, o interior está sujo. E Jesus está falando, vocês estão invertendo, vocês estão valorizando o exterior. Vocês não estão valorizando o interior. Então, o primeiro perigo aqui, no tocante à religiosidade, é isso. É começar a valorizar, trocar aquilo que verdadeiramente tem valor. A segunda coisa que nós vemos é que os religiosos aqui, eles têm uma obediência parcial. Olha no verso 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, o que eles estão fazendo, esses religiosos? Eles estão obedecendo a questão dos dízimos e das ofertas, e eles eram radicais nisso. Por exemplo, se ele tivesse lá na horta dele cebolinha, e desse 10 cebolinhas, ele tirava o dízimo, pegava uma e levava para o templo. Mas o que eles estavam fazendo acerca da justiça e do amor de Deus? Eles estavam desprezando. E Jesus falou, faça as duas coisas. Então o que nós aprendemos aqui? Uma obediência parcial se torna o quê? Desobediência. Sabe aquela criança que fala, a mamãe e o papai dão uma ordem e ele vai cumprir só a metade? Nós precisamos entender que devemos continuar fazendo as coisas certas. Mas não é porque eu faço parcialmente as coisas certas, é que eu estou ileso de qualquer condenação. Eu tenho que fazer tudo certo. Tudo certo. Tem muitas pessoas que o fato de ser dizimista, ser ofertante, de dar esmola aos pobres, de fazer boas ações, elas já se sentem suficientemente salvas. Não, eu já fiz a minha parte. Já ouviu alguém falar assim? Mas aqui Jesus está falando
E o amor a Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus? Nós vivemos num mundo injusto, porque esse mundo jaz no maligno. E muitas vezes nós nos acovardamos. Nós achamos, não, deixa para lá, é melhor ficar quieto. Nós precisamos entender que os cidadãos do reino de Deus, eles têm que falar a justiça, eles têm que amar a Deus, eles têm que amar o próximo. A terceira coisa, o terceiro perigo que nós vemos aqui é a autopromoção. O verso 43 diz assim: ai de vós, fariseus, é Jesus que está falando, essa expressão ai, é ai mesmo. É uma expressão do hebraico que tem um peso muito grande, né? Ai de mim, é ai de mim. Aquela expressão que Paulo fala, ai de mim se não pregar o evangelho, estou perdido. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas ruas, nas praças, no meio do povão. Então aqui nós vemos aquela autopromoção que nos nossos dias, amados, principalmente na cultura norte-americana, não, você tem que aprender a se autopromover, se valorizar e etc, etc, etc. Então esses religiosos aqui, eles gostavam do quê? Sentar lá na frente, primeira cadeira. Ai, se alguém não chama. Já viu o pastor missionário? Eu fui lá naquela igreja, fiquei lá no fundo, nem me apresentaram. Mas ali está para apresentar Jesus e não a gente, não é? Então, e lá na praça, e aplausos. Quantos pregadores dos nossos dias estão sendo aplaudidos, aplaudidos, aplaudidos? A glória está sendo dirigida à pessoa errada. E esses religiosos aqui, eles queriam ser vistos, não é? Autopromoção. Chegou o grande homem de Deus. A gente vê os anúncios, há pouco tempo eram faixas, hoje a gente vê na mídia, na internet, né? Grande conferência com grande homem de Deus. Antigamente colocava assim embaixo assim da faixa, no nome de Jesus. Hoje nem colocam mais o nome de Jesus. Porque estão promovendo, já viu? O ministério da cantora, da missionária fulana de tal. Não é mais Jesus. São as pessoas. E elas estão se autopromovendo. Um erro gravíssimo, é pecado isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então esses religiosos aqui, eles queriam ser vistos. Autopromoção. Quarto perigo aqui da religiosidade é a falsa aparência. Olha no verso 44. Jesus continua, ai de vós. Várias vezes aqui Jesus está falando, ai de vós. Sabe aquela mãe, aquele pai, quando a criança não está obedecendo? E o pai fala, olha, veja bem. Está chamando até. Jesus está fazendo isso aqui. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis. Coisa, não é? Palavra forte. Se alguém chegar para você e falar assim, você é uma sepultura, você é um caixão de defunto, você é um buraco de enterrar morto, não é? Invisível. Por quê? Porque é aquela falsa aparência, não é? Se veste com as roupas religiosas, se coloca, né, num pedestal, mas é invisível, sobre as quais os homens passam sem o saber. Não há reconhecimento. Então a gente precisa tomar cuidado com a falsa aparência. Não é? A gente vai pôr a roupinha de ir para a reunião, bonitinho, né? Troca a máscara, põe um sorriso, mas sepultura invisível. Aparência, só aparência. E aí chega para o irmão, para a irmã, a paz do Senhor, graça e paz, mas por dentro. Então são aparências que não condiz com a realidade. A quinta coisa, o quinto perigo que nós vemos aqui, os religiosos,
colocadores de fardos. Olha o verso 45, 46. Até aqui, Jesus está falando com o fariseu. Mas aqui agora o intérprete da lei vai se doer também. Ele diz assim, o intérprete da lei: então respondendo um dos intérpretes da lei, quer dizer que tinham mais ali, disse a Jesus: mestre, zangou, né? Como é que fala? A gente fala? Magoou, né? Mestre, dizendo essas coisas também nos ofende a nós outros. Ficou magoado com aquilo que Jesus estava falando. Ah, Jesus, o Senhor está falando isso daí para os fariseus, mas o Senhor está ofendendo a gente. Quem o Senhor pensa que o Senhor é? Né? Mas, verso 46, Jesus, ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei. Não é só para os fariseus, é para todo aquele que é um falso religioso. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. O que esses intérpretes da lei estão fazendo? Estão trazendo ensinamentos que são pesos, fardos para o povo. Coloca um monte de regra, um monte de lei, que o povo não consegue carregar. A pessoa vai lá para a reunião, vai lá para a sinagoga, com problemas, com enfermidades, lutas em casa, no emprego, etc, etc. Chega lá, recebe mais fardo, mais carga ainda. Eu quero dizer para você que Jesus veio para tirar todos esses fardos da gente. Mas esses religiosos colocavam mais coisa. Sabe? Inventar, a Bíblia condena todo e qualquer acréscimo e retirada daquilo que Deus deixou para nós através da palavra. E as pessoas inventam um monte de coisa. É dia de São não sei o quê, de Santa não sei o quê. Inventam, não tem nada na Bíblia. E aí essas coisas que eles inventam se tornam maiores do que aquilo que a Bíblia ensina. E coloca peso. Você não pode comer carne, você não pode fazer isso, você tem que fazer essa procissão, você tem que fazer aquilo outro. E inventa um monte de coisa. E aqui Jesus ainda diz para ele: vocês colocam fardo, mas vocês não conseguem carregar. Jesus, a certa altura, diz claramente: faça aquilo que esses homens, esses religiosos estão falando, mas não façam aquilo que eles fazem. Por quê? O discurso é um, mas a prática é outra. Sabe aquele santarrão assim, que se dá onde? Mas se olha para a vida dele. Então esses religiosos aqui, eles eram colocadores de fardo. Acrescentavam peso. A sexta coisa aqui, tão grave quanto os demais, eles são cúmplices de assassinatos. E aqui eu quero chamar a atenção da seriedade disso. A partir do verso 47, Jesus diz: ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhe edificais túmulos. Jesus está dizendo aqui claramente que quando eu valorizo, quando eu testemunho, quando eu estou de acordo com a obra errada de alguém, eu me torno cúmplice. O que os pais desses judeus fizeram? Mataram os sacerdotes, os profetas, enviados por Deus. E essa geração aqui está fazendo o quê? Está pintando sepulcros, etc. E Jesus está falando assim: vocês se tornam cúmplices, vocês se tornam assassinos dos profetas, dos sacerdotes. Que coisa! E eu fiquei pensando, meditando nos nossos dias. Você sabia que nunca se matou tanto cristão como nos dias de hoje?
Todo esse sistema político, social, religioso que mata o cristão, se eu apoio, eu me torno cúmplice com ele. É muito sério isso. Eu preciso olhar com mais seriedade e me posicionar. Eu sou cidadão do reino de Deus, ponto final. E não me envolvo com nada dessas questões políticas, sociais e econômicas, a não ser através do meu compromisso, da minha responsabilidade de orar. Independente de quem esteja com autoridade no poder, eu tenho que orar. Senão, eu me torno cúmplice. É só olhar a vida das pessoas. O que estão fazendo? Cúmplices de assassinatos. Em último lugar, um tanto quanto interessante, esses religiosos se tornam bloqueadores do conhecimento. Olha o verso 52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência, da inteligência, do gnosis, do conhecimento. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Jesus está dizendo para eles, vocês conhecem, mas vocês não entram e vocês impossibilitam quem quer entrar. Eu já vi muita gente falando assim, de determinada classe de religiosos. Ah, mas eles sabem. Será que sabem? E se sabem, estão ensinando? Queridos, Deus coloca diante de nós a revelação da palavra de Deus. O que nós estamos fazendo com ela? Nós estamos guardando, enchendo a nossa cabeça, mas o coração continua vazio? Ou nós estamos levando esse conhecimento, essa chave do conhecimento, para que outros entrem nesse caminho de redenção, de salvação, de vida eterna? Porque nós podemos saber e não falar nada para ninguém. Nós sabemos qual é a chave de toda a sabedoria, é o próprio Deus. Qual que é o caminho? É Cristo Jesus. Como eu sou salvo? Através da obra redentora de Jesus lá na cruz. Mas eu sei isso e eu tenho que levar outros ao conhecimento. Primeiro, não impedindo outros entrarem. Segundo, aqueles que não conhecem, levando-os a conhecer. Então, o perigo é seríssimo de se tornar religioso. Tem muitas pessoas que começam a caminhada com Deus de uma forma maravilhosa. Entendem a liberdade que há no Espírito, mas começam a criar regrinhas. Por exemplo, o louvor tem que ser assim. Ah, hoje não foi abençoado porque não aconteceu isso. Ah, o culto tem que ser assim. A pregação, nós aprendemos a pregar agora, tem que ser assim. E a gente começa a inventar regras que não estão na Bíblia. E a gente começa a buscar uma autopromoção. Eu sou do modelo tal de igreja. A minha igreja tem a visão. E a gente começa a criar um monte de coisa. E a gente se abre para aqui eu obedeço, aqui eu não obedeço. Mas tudo bem, eu estou obedecendo aqui. E a gente começa a viver uma falsa aparência. Não, agora eu sou cristão, agora eu sou religioso, agora... Mas lá dentro, como está? Começa a valorizar, não é? Tem determinadas denominações, se querem continuar sem o problema delas. Que a roupa sagrada é eterno para o homem, gravata, saia para a mulher, e etc, etc, etc. E começam a colocar peso, 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 peso. E isso se torna muito mais para eles, não é? Essa aparência expressa muito mais santidade do que a própria vida da pessoa, aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, como ela se relaciona. Cuidado com a questão de se tornar cúmplice de assassinos. Existem sistemas políticos nos nossos dias que estão matando os cristãos.
Existem sistemas religiosos que perseguem, que torturam, cortam língua, jogam os cristãos em masmorras, levando-os a passar fome, frio e calor em excesso também. E se eu apoio esses sistemas, eu me torno cúmplice daquilo que eles estão fazendo. Cuidado, toma cuidado. Ah, mas eu sou religioso. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas pessoas falam que a religião é o problema. Não, religiosidade não é o problema. Existe a verdadeira religiosidade. O problema é a falsa religiosidade. A falsa religião, aquilo que se inventam, aquilo que se criam. Tem gente com a Bíblia embaixo do braço adorando o sol, clamando por entidades. Não são verdadeiras, não são de Deus. Eu preciso entender que se eu tiro Cristo Jesus do centro, e é isso que eles estão fazendo aqui, eles estão recriminando a Cristo Jesus, eles estão perseguindo a Jesus, eles estão querendo pegar Jesus em contradição para matar a ele, e vão fazer isso mesmo com mentiras. A religiosidade falsa, ela não se mostra assim. Eu sou a falsa religiosidade. E ela não entra com um ensino totalmente contrário. É pouco a pouco. Entra uma coisinha aqui, entra outra coisinha ali, e a pessoa começa a acreditar mais nas invenções dos religiosos falsos do que daquilo que a Bíblia diz. Vamos ficar com a Bíblia? Vamos ficar com a palavra de Deus? Vamos falar para Jesus. Jesus nos livra disso aqui, porque, queridos, todo ser humano, ele é religioso. Mesmo aquele que fala assim, eu não acredito em Deus. Esse cara tem que ter uma fé, porque ele olhar toda a criação e falar assim, não acredito que alguém criou tudo isso, ele precisa ter uma fé muito grande. Só que uma fé errada. Então, há uma semente divina no coração de todo ser humano que nos faz religiosos, que nos faz carentes de buscar algo sobrenatural. Buscar algo que transcende a nossa limitação humana. De buscar aquilo que só Deus pode dar. O problema é se estou buscando no lugar certo ou não. Então, vamos ficar com a Bíblia. Está escrito? Vamos fazer. Não está escrito? Não é pecado se eu não fizer. Mas vamos valorizar Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. E agindo como Jesus, confrontando a falsa religiosidade, o que será que vai acontecer conosco? A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Vamos concluir vendo o verso 53 e 54. Saindo Jesus dali, ou seja, do lugar da casa do fariseu onde ele foi comer, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, questionando ali com dureza, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. Entrou um ódio no coração daquelas pessoas. Você já provou disso? Se está falando com uma pessoa religiosa, de uma falsa religião, e você começa a apresentar Jesus, ela começa a ficar brava com você? Ela fica com ódio, porque é a expressão do próprio inferno, não é? E aí, verso 54, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivo para acusar. Eles ficaram fustigando Jesus, para tentar ver em Jesus alguma coisa, para eles poderem falar, tá vendo? Olha, a gente tinha razão. Mas eles não conseguiram. A única forma que vão conseguir trazer acusação contra Jesus vai ser através de mentiras. Então, nós podemos olhar a verdadeira religião, a base é a verdade. As falsas religiões é mentira. É mentira. Tem tantas mentiras aí nessas religiões por aí, tantas mentiras. Eu
Tem dia que eu penso assim, como é que aquela pessoa, entre aspas, é inteligente? Como é que ela acredita nisso? Como é que ela acha que aquele negocinho, aquele objeto vai abençoá-la? Nós temos Deus. Queridos, se Jesus é verdade, esses outros são mentira. Se a palavra de Deus é a verdade, e ela é a verdade, tudo aquilo que está escrito aí em nome de religiões é mentira. É mentira. Não, mas você não pode agir assim. Eu vou agir como Jesus agiu. Eu vou ter a liberdade de caminhar com as pessoas pecadoras, aquelas que muitas vezes são jogadas nas sarjetas pela sociedade. Mas quando enfrentar pessoas assim, eu tenho que confrontá-las. Por quê? Para ver se há uma abertura no coração dessas pessoas e elas possam cair em si e ver que é só Jesus. É só Jesus, não há outro. Só Jesus morreu na cruz, só Jesus ressuscitou e venceu a morte. É só Jesus. Ele pagou, Ele deu a vida, o sangue precioso dele foi derramado na cruz para pagar a minha dívida, os meus pecados. Só Ele. Não tem outro que fez isso. Não há ninguém. É só Jesus. O que eu aprendo com tudo isso? Há um perigo na religiosidade. Eu posso começar bem com Deus, mas daqui a pouco começar a ficar orgulhoso, né? Já viu aquele, a minha igreja é certa. Eu sou. Não, a minha igreja não é certa, eu não sou nada. É Jesus que é certo. É a igreja de Jesus que é certa. Jesus, ele não inventou religião nenhuma. Jesus não inventou o cristianismo. Foram os seguidores de Jesus que inventaram. Não é religião, é um movimento. É um movimento de expressão do amor de Deus para com Deus em primeiro lugar e para com o próximo. Seguir a Jesus é um estilo de vida. Não é somente uma repartição da minha caminhada onde eu chamo de religião. Não. É algo que interfere em tudo. Interfere no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir, no modo de reagir. Viver com Cristo Jesus é ter o Espírito de Jesus comandando a nossa vida. Agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, disse Paulo. Isso que eu preciso entender. A falsa religião, ela inventa muitas coisas que não servem para nada. Cristo Jesus é simples. A Bíblia é simples. O nosso Deus é simples, é coerente. Jesus não põe fardos sobre nós, Jesus tira os fardos. Jesus tira a dor, tira a ansiedade, tira a miséria do nosso interior. Jesus nos faz limpos por dentro. E essa limpeza por dentro acaba reluzindo essa glória de Cristo, de Deus, para fora. E quando a gente entende isso, nós não precisamos e não queremos mais nada além de Jesus. Cuidado, há um grande perigo na religiosidade. E a gente precisa manter os pés firmes na rocha, que é Jesus Cristo. Vamos orar? Como é sério, papai, a tua palavra. O confronto. Muitas vezes não estamos preparados para esse confronto. Mas ele é necessário para que a gente possa ter os olhos abertos e ver realmente como as coisas são. Livra-nos, ó Pai, de inverter os valores. Livra-nos, Senhor Deus, de ter uma obediência parcial. Livra-nos, Senhor Deus, de buscar a autopromoção.
de viver uma vida de falsa aparência. Livra-nos, Senhor Deus, de nos tornarmos peritos em colocar fardos sobre os outros. Livra-nos, Senhor Deus, de nos tornar cúmplices de assassinatos. Livra-nos, Senhor Deus, de bloquear o conhecimento. O Senhor tem nos dado, através da Tua palavra, do Teu Espírito, da revelação, a chave do entendimento da palavra. Que entendamos que agora temos a responsabilidade, o compromisso de fazer o nome de Cristo Jesus conhecido às nações. Papai, dá-nos força para enfrentar a ira, o ódio, a revolta dos falsos religiosos contra nós, contra a verdade. Porque sabemos que verdadeiramente não é contra nós, mas é o reino de Satanás contra o teu reino, e sabemos que o teu reino prevalece sempre. Que possamos nos posicionar, e se for para morrer por Cristo, dá-nos coragem e ousadia. Se for para viver por Cristo, enche-nos do teu Espírito Santo, de intrepidez, de coragem. Papai, obrigado porque a tua palavra, ela é uma palavra que confronta-nos, que nos despe, que nos traz a realidade de quem verdadeiramente nós somos. Independente se gostamos ou não, a verdade tem que ser dita. Livra-nos, Pai, de nos tornarmos religiosos falsos, em nome de Jesus. Amém. 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 Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.